Por que a religião pode ser um instrumento de cegueira para os discípulos de Jesus? O alerta está espalhado em todos os evangelhos, especialmente o texto de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23, vemos este problema escancarado aos nossos olhos. Na verdade, ao longo dos evangelhos, lemos em diversas ocasiões Jesus entrando em alguns conflitos, entrando em alguns debates com os líderes religiosos do seu tempo. Os grupos judaicos, como os fariseus, os escribas, também, de uma forma muito menor, os saduceus, todos eles tinham algumas interpretações da vontade de Deus com que Jesus conflitava bastante. Especialmente fariseus e mestres da lei, o tempo todo aparecem nos evangelhos como pessoas que estão questionando Jesus, estão observando as suas ações, observando a relação dele com os discípulos, observam as ações dos discípulos, suas interpretações das escrituras e sempre que têm uma oportunidade fazem alguma pergunta ou alguma afirmação contrária àquilo que Jesus estava fazendo e ensinando da parte de Deus. Porque isso é um alerta para nós. A religião é o lugar onde melhor nós podemos nos esconder. A verdade é essa. Quanto mais perto estivermos das coisas de Deus, dos discursos sobre Deus, das palavras santas da Bíblia, enquanto nós estivermos muito próximos de toda a atividade de uma vida dentro da igreja, nós podemos mascarar a verdade sobre o nosso coração. Podemos fazer com que o nosso coração podre e enganoso venha à tona com o vocabulário cristão, o vocabulário bíblico, o argumento de querermos ser fiéis a Deus. Vale lembrar que os fariseus e os mestres da lei, quando questionavam Jesus, achavam que estavam sendo fiéis a Deus. Quando os discípulos de Jesus foram perseguidos, encarcerados, mortos por causa de perseguições religiosas, como vemos no livro de Atos, os líderes religiosos achavam que estavam sendo zelosos a Deus. Nem precisaríamos lembrar, mas Jesus foi à cruz do Calvário num processo humano e histórico em que as lideranças religiosas, pelo seu zelo a Deus, levaram o Filho de Deus para ser morto no madeiro. A religião é perigosa por isso. Nos faz misturar as coisas, nos impede de perceber a verdadeira vontade de Deus. Quando somos tremendamente rigorosos com as instituições religiosas, com a forma como nós interpretamos as Escrituras, quando declaramos muito mais obediência a uma determinada linha doutrinária ou prática doutrinária e nos esquecemos de que a nossa obediência é devida única e exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo. Quando deixamos que a nossa carne nos conduza e não o Espírito Santo de Deus, tomaremos a verdade do Evangelho como uma bandeira que nos leva até mesmo a guerras contra outras pessoas. Nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus e dos mestres da lei. Hoje nós precisamos estar no time de Jesus e não no time dos religiosos, cegos que confundem a pureza e a impureza. Vamos lembrar que neste texto de Marcos, de 1 até o versículo 23, nós estamos lendo sobre um embate que Jesus tem com as lideranças religiosas por causa de regras alimentares e leis cerimoniais, que termina com uma fala muito cortante de Jesus, dizendo o seguinte: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Com estas palavras, Jesus ensina aquelas pessoas e confronta a liderança religiosa do seu tempo que achavam que a impureza dizia respeito às coisas que nós comíamos, se lavávamos a mão em ritual cerimonial antes de comer ou não. A impureza não vem de fora e a religião tem esta particularidade: deslocar as coisas que verdadeiramente importam, as coisas do coração, do interior, para a mera aparência exterior. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar uma vida de aparências, uma vida onde parecer santo é a mesma coisa que ser santo, parecer humilde é a mesma coisa que ser humilde, parecer uma pessoa pura é a mesma coisa que ser pura. Nada disso é verdade.
Nós somos chamados por Deus em Cristo para verdadeiramente sermos humildes, santos, puros e íntegros. E de maneira nenhuma este alvo será alcançado apenas mudando a nossa aparência exterior. Jesus vem trabalhar no interior do coração humano e a partir dali fazer novas todas as coisas. A religião não tem esse poder. A religião trabalha do lado de fora. Jesus trabalha do lado de dentro. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.